Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on, conversando com vocês e com os nossos convidados. Hoje um tema extremamente importante, extremamente necessário, não só aos grandes empresários, mas principalmente aos pequenos empresários também. Vamos falar de sucessão familiar, sucessão empresarial. Para tratar desse assunto, estamos recebendo com muita alegria o diretor da Fox Partners Consultoria, o economista, especialista em gestão, Marcelo Camorim. Tudo bom, Marcelo? Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os nossos colegas de mesa, doutor João, Laila e todos os nossos ouvintes que estão aqui nos assistindo desse grande podcast. Um prazer estar aqui. Prazer e honra toda nossa. Marcelo Camorim, especialista nesse assunto. E também o advogado da Celso Cândido de Souza Advogados, João Victor Duarte Salgado. Tudo bom, João Victor? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Dia. Marcelo, Laila, bom dia. E também a Laila Ciríaco, empresária e diretora da FIEG Jovem. Tudo bom, Laila? Isso, bom dia, tudo jóia. Bom dia, pessoal, bom dia. Eu sou diretora, da social da FIEG Jovem e também estou participando, de um processo de sucessão na empresa da minha família. Sentindo na pele essa situação, que vai poder trazer essa experiência aqui para a gente. O João Vitor, que além de advogado, também tem uma experiência nesse sentido. E o Marcelo Camorim, que tem toda a experiência nesse sentido e vai nos explicar por que tanta resistência, por que as pessoas nunca pensam em sucessão. Mas tudo isso daqui a pouquinho, depois de rodar a vinheta, a gente já volta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês, conversando com os nossos convidados, Marcelo Camorim, diretor da Fox Partners Consultoria, João Victor Duarte Salgado, advogado na Celso Cândido de Souza Advogados, e Laila Ciríaco, empresária e diretora social da FIEG Jovem. Assunto de hoje, sucessão familiar, sucessão empresarial. Eu queria... Quando a gente fala em sucessão empresarial, as pessoas sempre pensam em falecimento, em morte, e não é só nesse sentido, né? E por que outras situações podem acontecer uma sucessão e pegar a pessoa desprevenida? Olha, veja, Sandra, o que acontece normalmente realmente não é só a questão de morte. Pode ser que o fundador ele já trabalhou 30 anos e ele quer viver a vida normal com a sua esposa, ele arrumou uma namorada nova, ele arrumou uma esposa nova. Então, o ciclo da vida faz com que o fundador vá mudando de opiniões ao longo do tempo. Então, quando nós falamos de sucessão, não estamos falando só de falecimento, não existe isso. Existe momento de vida da empresa e momento de vida do fundador. Então, isso varia de acordo de pessoa para pessoa. Tem situações que eu já vi na prática que o fundador não quer mais trabalhar das 3 da manhã até a meia-noite. Ele não quer mais isso para ele. Ele quer viver um pouco mais. E aí é onde você começa o processo de sucessão, que ele não é simples. Eu já vou te dar um tempo em relação a isso. Você demora, em média, 5 anos para você fazer um processo sucessório. Não é somente você virar a chave e fala, ok. Existe um processo cultural que ele leva, em média, 5 anos e com chance de aborto. Esse é o grande ponto. 5 anos, se for tudo bem, tudo correr bem. Todo mundo de acordo. Se a constelação se unirem, as estrelas se unirem, tá tudo certo. O universo, exatamente. Se não acontecer nenhum aborto, vai tudo bem. Mas esse processo pode ser abortado, sim. Eu conversei com vocês um pouquinho antes da gente entrar aqui no estúdio, e vocês me falaram que vocês estão em processo, né? Vocês passaram, o João Victor passou, e você está num processo sucessório. E eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, principalmente em relação às dificuldades. Uhum. Já tem 8 anos, faço o processo de sucessão dentro de uma indústria de pães. E já tem 8 anos que eu estou dentro da empresa, trabalhando, e passei por toda uma capacitação para isso. Eu sou formada em administração, pós-graduada em finanças corporativas, e dentro do dia a dia ali da empresa, a gente vê a dificuldade ali, principalmente na aceitação. Por mais que seja algo que venha de maneira natural, a aceitação da novidade ali, do sucedido,
ela é muito difícil, né? Não quer perder espaço, né? Isso, não quer perder espaço. E aceitar processos novos, né? Novas implantações, novos modelos de negócio, novas formas de venda, novos produtos. Parece que tudo aquilo que não vem da concepção da pessoa mesmo, não foi ela quem concebeu aquela ideia, é mais difícil, né, de aceitar. Acho que é algo que é natural do ser humano, mas esse é um grande desafio que a gente vive lá hoje. Como romper essa barreira? Você sabe que tem um detalhe importante, a Lélia está comentando, mas eu defendo uma outra corrente de pensamento que muitos empresários fazem. Anteriormente, como era o processo sucessório? Você pega teu filho, põe ele na expedição, põe ele carregando caixa, porque é a escola do fundador, não está errado. Só que hoje o mundo mudou. Então, o que acontece hoje nas empresas? Você vai fazer carreira lá fora e aí você volta. Quando você volta, você tem mais respeito. Quando você fica dentro da companhia e você nasce nessa companhia, o fundador sempre vai entender você como filho. Entende a diferença na conversa? Quando você faz uma carreira sólida lá fora, a conversa sobe. Nós estamos de igual para igual, porque eu também sou bem-sucedido lá fora. Então existe um respeito maior do que quando você passa por todas as etapas. Sempre você vai ser filho. E nessa questão, inclusive, pegando até o gancho do Marcelo, o grande problema da empresa familiar é porque toda empresa tem um conflito. Isso é natural e normal, divergências de opiniões. Mas o grande problema da empresa familiar é porque tem um sentimento por trás. É um pai e um filho. São dois irmãos. E a nossa cultura não é uma cultura onde a gente nasceu para ser sócio do nosso irmão ou para ser sócio dos nossos pais. Então tem uma relação de poder ali que acaba sempre tendo um peso na balança maior em relação a essa tomada de decisão da empresa. E o que o Marcelo falou é exatamente o que acontece. Quando sai da empresa, acaba que você tem um respeito maior e você não volta mais como filho, mas como uma pessoa já gabaritada. E então a orientação seria essa mesmo? 100%. Primeira coisa que você tem que fazer, até porque o Brasil de ontem não é o Brasil de hoje. E essa nova geração, eles não querem carregar caixa. Eles querem ser traders. Eles querem trabalhar na internet. Eles são mais tecnológicos do que o povo dos anos 70 e 80. É porque antes tinha aquele conceito de que a pessoa, para ser líder, tem que passar por todas as funções antes de atingir a liderança. E hoje já se sabe que não é bem assim. É a escola que ele teve, não está errado. O pai dele ensinou ele assim, então ele está ensinando o filho dele da mesma fórmula de sucesso. Só que o mundo mudou, não é assim. Esse povo não quer, essa juventude não quer mais carregar caixa. Eles querem trabalhar na internet, eles querem ter canal do YouTube, eles querem ter seguidores. Eles têm uma visão de tecnologia muito mais próxima do que o pessoal, aspas, das antigas. Eles não querem mais isso hoje. Então você tem um conflito muito grande. Então a melhor saída, faça a sua carreira lá fora e retorne para o seu negócio. Que talvez você nem queira. Você nem queira. Porque às vezes você vai ser muito bem sucedido lá na Faria Lima, em São Paulo, você vai trabalhar num fundo de investimento, vai fazer conferência em inglês. Você não quer voltar para uma empresa no interior de qualquer lugar. Então aí você começa a gerar os conflitos. Isso precisa ser muito bem trabalhado na comunicação entre o fundador e o sucessor. Senão você vai ter um problema grande e acaba o almoço de domingo, viu? E a gente almoço, Natal. E a gente está falando, inclusive, de uma sucessão voluntária. Nesse aspecto a gente está falando. E é o que o Marcelo falou, o Brasil de ontem não é o Brasil de hoje. Porque a forma como que se tem feito sucessão no Brasil hoje já é pensando em vida. Em vida, o fundador, o sócio, ele já está pensando em transferir já o controle da empresa. Mas antigamente não tinha esse pensamento. Antes a gente fazia sucessão pelo inventário. Faleceu, a pessoa tinha as cotas como ativo, lançava no inventário, recolhia o imposto e a pessoa a partir daquele momento assumia a empresa. Não é assim que se tem feito mais sucessão empresarial, principalmente familiar. E como você tem sido feito? A pessoa hoje que assistiu o nosso programa e falou assim, opa, vou pensar em sucessão empresarial. Qual o primeiro passo? Vamos começar a quantificar o tamanho da empresa. Se você tem acima de 50 milhões ano, começa a preparar a sua governança e começa a preparar o acordo de acionistas. O acordo de acionistas é uma regra. Nós vamos escrever num papel de pão o que pode e o que não pode. Pronto, se você resolveu isso, uma boa parte do processo sucessório está resolvido. Se você está abaixo de 50 milhões, aí você tem algo mais fácil,
Quem pode te ajudar? O advogado pode te ajudar. Mas primordial você ter cabeça aberta, mente aberta para isso. Se você não tiver mente aberta, você pode faturar 1 bilhão que não vai adiantar, porque você acha que você é eterno. Então vai muito da evolução do fundador. Se ele for uma pessoa mais antenada e mais ligada no futuro, ele vai entender isso muito bem. Agora, se ele for aquela pessoa extremamente enraizada no negócio, que ele ainda tem 80 anos, trabalha das 3 da manhã à meia-noite, nunca vai acontecer. E o que seria ideal? Um atendimento psicológico, uma terapia, enfim? Ele precisa ter os assessores adequados. Não adianta. Prata da casa não resolve o problema. Não funciona assim. Então ele vai procurar um assessor, ele vai procurar um advogado, ele vai buscar uma assessoria que possa trazer uma informação para ele diferente. Não adianta ele achar conversando com o amigo dele que é empresário, ou com o João, ou com o Pedro. Então ele precisa estar cercado de bons assessores que vão instruí-lo da melhor forma possível. Sozinho você não consegue fazer isso. Ou seja, é melhor buscar ajuda fora. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de sucessão, a gente tem que ter em mente que sucessão não é um evento. Sucessão é um processo. E muitas das vezes a gente trata a sucessão como... Um processo de no mínimo 5 anos. Exatamente. E quando a gente trata de sucessão como um evento, a gente vai esperar que a pessoa faleça, que a pessoa adoeça, que a pessoa acorde do dia para a noite e fale... Para depois pensar. Para depois pensar. Mas quando a gente pensa na sucessão como um processo, tem que se tratar dele enquanto a pessoa, enquanto o fundador, ele tem o controle da empresa para que ele possa gerenciar o processo de sucessão, para que ele não seja chutado da empresa. E quando a gente fala sobre essa questão, a gente precisa de observar diversos aspectos. Não só de quem vai entrar, mas de quem também vai permanecer. Se ele tem uma sociedade, por exemplo, com um irmão, se o filho vai entrar, vai ser filho e tio. Continua tendo uma relação familiar. E o tio tem que entender como que vai ser feita essa entrada do sobrinho. E quando a gente trata do acordo de sócios, grande parte dos empresários no Brasil não sabem o que ele é ou não utilizam ele. A gente vai ter o contrato social que ele dispõe onde que a sociedade vai estar situada, o que ela vai fazer, qual que é o capital social, quem é o administrador e qual o prazo de duração da sociedade. Mas quando a gente trata de acordo de sócios, ali a gente vai dispor de pontos que são extremamente importantes da empresa. Quem vai estar assumindo o departamento financeiro da empresa, qual vai ser o sócio que vai estar recebendo divisão de lucros e por quê, como que a gente vai fazer essa gestão. Olha, todo mês a gente vai ter que ter assembleia? Dispõe no acordo de sócios. Quer dizer, esse documento, por mais que seja um papel de pão, ele é muito importante e que ele vai trazer pontos de divergência, especialmente na sucessão. Se eu faço um acordo de sócios e eu disponho que, no caso da minha ausência, o meu filho vai assumir, ele já tem um pontapé de sucessão. E por que não fazer? E esse documento, ele acaba que ele não tem sido observado, acho que também por grande desconhecimento, não é uma coisa que é muito usual, mas que ele é importante para poder fazer uma boa sucessão. E esse processo é uma administração de conflitos, né? Porque os conflitos... 100%. Tipo assim, sim ou com certeza que eles vão acontecer, né? Eles sempre existem. Não tem como. Mas essa administração de conflitos, ela acaba trazendo até um crescimento para a empresa, porque eles são obrigatoriamente postos na mesa. E aí, quando você tem esses conflitos e a gente tem regras pré-estabelecidas para solucioná-los, é mais fácil. Mas, por vezes, só os sócios eles não vão ter condições de resolver isso. Aí a gente pode, por exemplo, partir para uma mediação. A gente tem aqui câmaras arbitrais que a gente pode levar essa questão para ser solucionado por um terceiro. A gente não precisa de expor isso publicamente através de um processo judicial, mas a gente coloca ali uma cláusula sigilosa e traz, por exemplo, para uma câmara arbitral e fala, estamos com um conflito, precisamos resolvê-lo. Aqui no FIEG, por exemplo, tem a sexta câmara, pode trazer para o FIEG Então, pronto. e já fica resolvido. Sim. Acho que também a questão da facilitação da comunicação, o diálogo, ou deixar as coisas muito bem claras, ela também é um solucionador de conflito, talvez até antes da mediação. Muitas das vezes, o fundador ele tem ali o controle da empresa, mas as coisas estão só na cabeça dele. Como que ele faz essa gestão? Ou quem vai ser o responsável? Então, quando a gente deixa as coisas um pouco mais abertas e também pode se utilizar de terceiros, esses conflitos eles podem ser minorados, mas uma empresa ela sempre vai ter conflito. E conflito não é ruim.
Então, é importante, Camorim, profissionalizar esse processo de sucessão? Sem dúvida nenhuma. Esse é o caminho irreversível. E um detalhe importante que vamos dizer a todos os nossos ouvintes que estão escutando, é um processo que ele não tem volta. Se você não fizer isso, você vai sucumbir à sua empresa. Existe um momento ideal para começar a pensar em sucessão? Então, depende o momento da companhia. Se você tem um fundador que tem maturidade e ele enxerga o futuro, ele faz agora. Se ele é muito centralizador, ele acha que ele nunca vai ser substituído, você sabe quando ele vai fazer a sucessão? Já vou te dizer, quando ele ficar doente ou quando ele entrar em recuperação judicial. Aí ele vai falar, puxa vida, quase que eu perdi tudo. Ou a vida ou a empresa. Está na hora de pensar na sucessão. Então ele pensa na dor. Ele pensa na dor. E aí já torna tudo mais difícil, aí é tudo né? mais difícil. Tudo muito difícil. Agora, se ele tiver uma maturidade e uma clareza, se você me permite só fazer uma comparação, aqui mesmo da casa, da FIEG, eu conheço o seu Nestor Escotro. Sim. Pai do Sandro. Um excelente empresário, eu gosto muito dele. E ele estava me contando como foi o processo de sucessão na Mabel. Isso nós estamos falando nos anos 70, imagina só, que não tinha nada. Ele falou, Camorim, eu fiz o seguinte para passar para o meu pai. Eu peguei a minha secretária, eu peguei minhas coisas e saí da empresa. Eu deixei ele tocar e eu fui abrir um escritório longe da empresa, porque se eu ficasse ali dentro, nunca teria um processo sucessório. Aí eu falei, senhor Nestori, o senhor está falando isso nos anos 70, imagina nos anos 70. Então olha a visão. Eu estou dizendo visão e maturidade. Esse é o grande ponto. E deu muito certo. Deu muito certo. Laila, você já disse que está vivenciando esse processo há 8 anos. Isso. Na realidade, hoje, minha mãe ainda está conosco, né? Mas meu pai, ele não trabalha mais na empresa com a gente. Somos eu, minha irmã e minha mãe hoje. E que tipos de dificuldades que você passou, que você vivenciou e que hoje, conhecendo sobre todo esse processo, que poderiam ter sido evitadas? Com certeza, se a gente tivesse organizado um pouco mais as questões burocráticas ali, administrativas, e sentasse todo mundo na mesa. Olha, vamos fazer assim, 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 exatamente como você acabou de falar, Camorim, o papel de pão aí, o que pode, o que não pode, com certeza seria bem mais fácil. E você falou aí do seu Nestor, Camorim, um dos pilares da FIEG jovem hoje é a sucessão, né, empresarial, principalmente na área familiar, e a sucessão sindical também. E a gente teve, inclusive, já 2 palestras com o seu Nestor, que ele falou bastante sobre isso, e realmente foi um processo muito incrível, muito, muito bonito. Então, respondendo a pergunta que eu mesma fiz para você, Camorim, qual o momento ideal para se pensar em sucessão? O momento é hoje. O momento é hoje, não há dúvida disso. Vamos lembrar, o Brasil de ontem não é mais aquele Brasil fechado. O estado de Goiás, vamos falar do estado de Goiás, não é mais aquele estado onde era um monte de mato, que o governo dava dinheiro para você abrir uma empresa para popularizar aquele bairro, aquela região. Hoje não existe mais isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe mais aquele Brasil informal como existia nos anos 70. A maioria das empresas viviam na informalidade. E foi bom, foi o momento, ok, passou. Hoje não existe mais isso. Hoje é todo mundo competindo de igual para igual. E aí você precisa ser capaz. Você trabalha em consultoria Sim, a eu sou empresas. presidente do conselho de administração de uma empresa aqui de 60 anos de vida que está passando por esse processo, efetivamente. E hoje, se você pudesse agora dar um conselho para os empresários, que conselho você daria? Olha, primeiro passo, pense no futuro da sua companhia. Segundo passo, você nunca será eterno, não quer dizer que você vai morrer, quer dizer que a sua vida é um ciclo. Hoje você pode estar disposto, amanhã você quer ir para as Maldivas, viver com a sua esposa, não tem problema nenhum, você vai usufruir do seu trabalho. Então, a vida ela é feita de ciclos e você precisa entender qual é o seu momento de vida. Se você entende que você vai durar eternamente, que você nunca vai deixar de trabalhar, esse é o primeiro erro. Então, comece a pensar agora. Pelo menos, se você não está maduro, reflita. Como advogado, qual seria o conselho?
que o seguro morreu de velho. E é melhor você se precaver do que você ter uma situação que você não tem controle. Se você tem uma empresa, o momento da sucessão é agora. O momento ideal de pensar na sucessão é na abertura do CNPJ da sua empresa. A partir daquele momento, você já tem que pensar, porque a vida é um ciclo. Porque amanhã pode ser que você não esteja aqui. Situações adversas, Total. situações inesperadas podem ir para acontecer a qualquer um. A pandemia do Covid foi algo que ninguém pensou. Ninguém imaginou que a gente ia viver uma pandemia e que pessoas morreriam simplesmente por encontrar outras pessoas. E a gente viveu isso. E quantas empresas elas não se desestruturaram? A gente está vendo aí o número de recuperações judiciais desde a pandemia subindo e a gente está acompanhando o mercado para ver o que está acontecendo. Mas eu consigo atribuir que grande parte desses problemas veio da falta do planejamento, principalmente da sucessão. A partir do momento que o fundador, ou o gestor, ou o administrador não está ali, quem vai assumir? Quem vai tocar a empresa? Quem vai, na minha ausência, quem vai ser a pessoa que vai fazer o que eu faço? Tem que pensar no futuro agora. Laila, você, como empresária, como FIEG Jovem, que tem conversado sobre esse assunto, e o que eu acho importante é justamente isso, é trazer esse assunto à tona para que as pessoas possam ter cada vez mais consciência dessa alternância, da necessidade dessa alternância, e não sempre só em função de morte. E você, como que tem levantado esse assunto, vocês que têm vivido esse assunto, que conselho você daria para as pessoas? Meu conselho para as duas partes, na realidade, é justamente que a gente invista nessa profissionalização, né, dessa sucessão aí, da maneira que for mais adequada para a empresa e de maneira que seja bom para os dois lados, tanto para o fundador sucedido, quanto para o sucessor, para que a empresa continue aí executando o papel dela, né, a indústria continue executando o papel dela no mercado. Que seja pela profissionalização e não pela dor, né, Camorim? Não há dúvida disso, porque pela dor é mais doído, né? Você sente muito mais. E todo mundo sente, sim, né? Não é inclusive a empresa. Sem dúvida. E assim, às vezes, na dor, não tem nem solução. Não há solução. Como é que você vai fazer um processo sucessório na recuperação judicial? Não tem como. Não tem como. Então, reflita, porque a empresa, ela vive de ciclos. Não é porque hoje você está bem que amanhã você vai continuar bem. Você não é a Apple. É diferente. É diferente. E olha que até a Apple também está sujeita. E também, exato, exatamente, claro. Então, assim, você precisa entender que você é uma empresa regional e que tem vários ataques todos os dias. Amanhã vem uma alta taxa de juros, o que você faz? Você precisa de capitalização para isso. Você não está profissionalizado, o que você faz? Então é muito importante você pensar antes da dor. Depois é mais difícil. E a Laila ainda falou a respeito da profissionalização da sucessão, e eu ainda vou um pouquinho além, que eu acho que é importante a gente pensar na profissionalização societária. O sócio, o gestor, o fundador, ele tem que se profissionalizar e pensar na sucessão colocando alguém que seja profissional também. Capaz. Alguém que seja capaz. Porque se a gente está pensando na sucessão e está falando, a sucessão ela é um processo, ela precisa acontecer, a pessoa mais capacitada tem que ser aquela que vai assumir a sucessão, a empresa. E não necessariamente capacitada dentro da empresa. Perfeitamente. E quando a gente trata de empresa familiar, a gente tem um problema muito grande, que às vezes o pai tem que pensar na sucessão da empresa em detrimento de 2 filhos. E qual seria o filho mais capacitado? E nesse sentido, não quer dizer que um filho ele seja pior, ruim, ou que ele não seja uma pessoa boa. Mas a gente tem que analisar o melhor para a empresa. Até porque, se tratando de empresa familiar, existe um núcleo ali que depende dessa empresa. Existe ali o fornecedor, os funcionários, a própria família. Quer dizer, os stakeholders que estão ali ao redor da empresa precisam daquela empresa e a gente tem que pensar que aquela empresa não pode morrer. Então, se a gente está falando de profissionalização, a gente tem que pensar também que a sucessão precisa de ser feita observando esse aspecto. A partir do momento que o fundador faleceu, inventário, divide-se as cotas, os 2 filhos entram, e aí se os 2 filhos eles vão ter qualquer tipo de conflito, aí a gente deixa para o futuro decidir. Até porque também na nossa criação nós não fomos feitos para ser sócios dos nossos irmãos. Eu estava até pensando sobre essa questão, porque a minha esposa está passando por essa questão de sucessão, e ela sempre falava, eu não tenho capacidade de ser sócia do meu irmão. Nós 2 não podemos ser sócios. Amo meu irmão, convivo com meu irmão, a gente tem um relacionamento ótimo, mas amigos, negócios à parte. E isso não foi pensado,
e acabou que isso se tornou um problema familiar. É o que nós falamos, né? É necessariamente uma relação conflituosa, o que significa que, à medida que você tem mais tempo para administrar os conflitos, é muito mais fácil, né? Mas que os conflitos vão existir, Não há dúvida. isso é fato. Com certeza. Você tem tempo para pensar, você tem tempo para preparar esses conflitos, você tem tempo para prever o que pode acontecer. Acho que a prudência, ela realmente faz uma diferença muito grande. Você sabe um detalhe importante que existe muito aqui no Estado? O fundador acha que sempre os filhos dele vai suceder ele. Isso é uma grande mentira. E se ele não quiser? Como é que faz? Ou se não estiver preparado. Por exemplo, você tem 2 filhos, um é médico e o outro é advogado. São bem-sucedidos na carreira. O que você faz com a empresa? Você só tem 2 caminhos. Você profissionaliza e cria um modelo de gestão profissional, ou você vende. Não há outro caminho. Que não deixa de ser sucessão. Sem dúvida. Muito obrigada, Marcelo Camorim, diretor da Fox Partners Consultoria, economista, especialista em gestão. Eu que Uma agradeço. honra recebê-lo. Volte sempre, espaço sempre aberto. Obrigado, Sandra. Obrigado, Laila. Obrigado, doutor João. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estão aqui nos assistindo. E o objetivo é sempre contribuir. Espero que eles saiam melhores do que eles começaram nesse podcast. Com certeza. Eu, pelo menos, vou sair muito melhor. João Vitor Duarte Salgado, advogado na Celso Cândido de Souza Advogados. Obrigada por estar presente aqui hoje, trazendo esses elementos para essa discussão. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente tratar sobre o tema do direito empresarial. E além de eles saírem melhores do que eles vieram, eu espero que os nossos ouvintes estejam preparando a sucessão das empresas deles. A partir de agora. Laila Ciríaco, empresária e diretora social da FIEG Jovem. Prazer, boa sorte no seu processo sucessório. Obrigada por nos receber, obrigada pessoal, obrigada aos ouvintes. E que a gente faça uma boa caminhada nesse processo aí, né? Continuamos levantando essa bandeira, levantando essa discussão Sim. através da FIEG Jovem, conscientizando as pessoas, né, Camorim, da necessidade desse processo sucessório. E obrigada a você que esteve presente com a gente, participando dessa discussão, entendendo do processo sucessório, aí pensando, é hoje que eu começo. Então, fique ligado, a gente sempre está trazendo esses assuntos da empresa, da indústria, assuntos do dia a dia, para que você possa estar mais informado, que você possa alavancar seus negócios e produzir mais no nosso estado. Fique com a gente, na próxima edição a gente volta com mais novidades para você.